Muito bem-vindo ao TegraCast, o podcast sobre transformação digital na prática. Com o apoio do Espaço Bandeiras e Votorantim, o estúdio Rodrone. Hoje eu tenho como convidado um cara muito especial, André Vilas Boas, que vai se apresentar agora. Bem-vindo, Vilas. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar com vocês. É a minha primeira vez, mas vamos lá, vamos ver se a gente entrega aí um papo legal, um assunto aí atualizado sobre os temas de transformação digital. E comigo, Guilherme Bastos. Olá pessoal, eu sou Guilherme Bastos, responsável pela parte de operações da Tegra. Estou participando aqui com o Vilas, aprendendo um pouquinho com ele e com o Polis também. Bom, quando fala de transformação digital, a gente está trazendo aqui pessoas que efetivamente já rodaram bastante no sentido de colocar na prática, porque falar é muito bonito, mas na hora de colocar na prática tem os desafios do dia a dia. Então, Vilas, queria que você primeiro se apresentasse do ponto de vista profissional, um pouquinho da sua carreira e principalmente do seu negócio atual, onde você está atuando. Eu atuo há 18 anos no segmento de combustíveis, né? Eu vim de consultoria, né? Minha formação é administrativa, em administração de empresas, mas sempre tive aquela curiosidade de início da área de tecnologia e sempre busquei aí, terminei me especializando em algumas formação, estrutura de dados, sistemas, programação, aquilo que todo mundo começou um dia, né? E muita curiosidade. Entrei nesse universo tempos atrás aí como consultor de sistemas, né? O que foi uma escola maravilhosa, porque você vive o negócio, você vive a necessidade. Sim. Eu acho que isso foi o ponto mais importante para a minha formação aí, para hoje ser gestor da área de tecnologia. Trabalho, como eu te disse inicialmente, no segmento de combustível. Hoje mudou muito, mas o segmento de combustível, há 18 anos atrás, era tudo muito embrionário. A gente não tinha tecnologia, não tinha sistema para atender o segmento, né? Foi tudo uma construção. Nenhuma das grandes empresas tinha um módulo que atendesse por completo ao segmento de combustível. Então, é um segmento que tem uma dificuldade grande, né? A gente tem uma carga tributária, é uma complexidade muito grande para você atender, e as empresas de sistemas e ERP têm uma dificuldade muito grande em ter uma ferramenta que atenda a todas as necessidades e a questão legal, fiscal, contábil, enfim, né? Então, realmente, eu comecei no osso, comecei no início do negócio. Entrei numa empresa, inicialmente eu atendia como consultor, comecei a estudar, a gente viu aí a dificuldade que existia, e na época a empresa que eu trabalhava comprou o desafio de desenvolver um sistema para atender a parte de operação do segmento, né? E a parte comercial. E eu fiz esse processo de levantamento, de aderência, de tudo que era necessário para fazer. A gente construiu um sistema que atendia, começou a atender lá no passado, por volta de 2000, 2001, acredito. Você vê que foi lá atrás, né? E a gente conseguiu atingir inicialmente o objetivo, que era ter uma ferramenta que começava a tratar as necessidades da operação, né? A operação de terminais, a operação comercial do negócio de combustível, e criamos a primeira versão aí. De lá para cá foi se desenvolvendo, apareceram ferramentas, enfim, que auxiliaram e ajudaram aí, e cada vez mais a gente corria para atender todo o processo desse segmento. Conseguimos aí alcançar inicialmente esse objetivo. A gente nasceu aí com a ferramenta para atender o segmento, e foi tão bom o negócio. Eu gostei tanto do negócio chamado combustível, da empresa. Acho que eu gosto de dificuldade, sabe? Eu acho que eu nasci com esse rapaz. Quanto mais difícil o processo mais eu gosto, mais eu quero participar. Terminei sendo convidado, na época, pela empresa que comprou, né, o sistema para ser desenvolvido, para assumir lá a parte de tecnologia desse grupo. E topei o desafio na hora, né? Eu me apaixonei realmente pelo segmento, e a gente começou de lá para cá trabalhando, e
E aí a gente vem construindo aí muito nesse ramo, nesse segmento de combustível. Então, eu diria que o Vilas aí participou de toda a cadeia construtiva aí desse processo, desse segmento. Tem modestamente, um bom conhecimento nessa área aí de combustíveis. Vilas, quando você fala de inovação, né, no dia a dia, lá com o teu time, com a tua empresa, quais são os principais drives que você considera mais importantes na hora de tomar decisão para inovação? Ninguém inova só por inovar, né? Pelo menos a maioria das pessoas não. Mas isso é puxado pela necessidade de mercado, pelo teu cliente, para você gerar uma necessidade de inovação. Como que você toma a decisão lá dentro da tua empresa, com o teu time, com o teu cliente, sobre quais tecnologias utilizar e qual o método de inovar? Boa pergunta, Guilherme. A gente hoje tem muito produto, né? Muito produto no mercado aí, né? Para atender a todo tipo de demanda aí. Eu volto um pouquinho para comentar que o nosso negócio é um pouco mais complexo, porque ele é mais complexo, né? Sempre para a parte de controle, gestão, segurança. Quando a gente vai ver algo nesse sentido, a gente precisa ver muito bem e tem que casar com a necessidade da empresa. Então, a gente vem hoje, primeiro, resolvendo a parte burocrática. Tá? A gente, dentro do grupo, a gente vem procurando tirar a parte manual de dentro do processo da empresa para ter mais foco no negócio, certo? E a gente vem construindo várias frentes com relação a isso. A primeira é automatizar todo o processo que hoje se encontra manual. Então, a gente tem um backlog grande com relação a isso, né? Ferramentas como RPA, BPMS, inteligência artificial, eles ainda são novos para o nosso segmento. Com certeza, grandes corporações já vêm trabalhando com isso aí, mas a gente viu que isso ia mudar a realidade da empresa. Então, a gente sentiu a necessidade, talvez um pouco tardio, mas de ter uma área de inovação dentro do grupo, né, na CSC, e a gente montou essa área, né, a partir do ano passado, com mais foco. Na verdade, a gente já tinha, mas montamos com mais foco e começamos a tratar essas demandas que a gente tinha de necessidade de resolver esses processos manuais. Então, a gente veio buscando alguns parceiros que entregasse isso. Para isso, a gente participamos de innovation, de reuniões e apresentação de algumas empresas, indicações. Fomos visitar algumas empresas lá na nossa região mesmo, que já estavam atuando, já estavam à frente, né, com essa transformação digital e trabalhando com RPA, com BPMS. Então, encontramos alguns parceiros interessantes, iniciamos essa primeira etapa do processo de transformação digital na empresa a partir do ano passado. A dificuldade é realmente de buscar esse conhecimento e empregar isso dentro da empresa, né? Porque você tem muita proposta, você tem muita coisa que te oferece para resolver essa demanda crítica, e você tem que realmente analisar bem com quem você vai fazer essa parceria para resolver. Mas eu queria devolver um pouquinho para você, porque eu terminei falando muito já antecipei um pouquinho a transformação que a gente está fazendo lá. E antes de falar dela, eu queria falar de outro ponto, mas queria saber se eu respondia aí a tua... Respondeu sim, com a certeza. tua pergunta. Então, eu vou puxar um pouquinho o assunto para mim, para comentar aquilo que a gente conversou aí num papo aberto antes, sobre o que a gente vem fazendo e como a gente está utilizando essa transformação lá dentro da empresa. Então, ano passado, como eu falei, a gente tinha essa necessidade de resolver algumas demandas críticas da empresa, alguns processos manuais, e a gente foi em busca desses parceiros. Conseguimos alguns parceiros, iniciamos o tratamento do que era necessário nessa primeira etapa, e na busca do ótimo, resolvemos primeiro tratar e chegar num bom, né? Vamos fazer aquilo que a gente consiga entregar a curto prazo, que ofereça uma mudança, né, na vida das pessoas, dos colaboradores internos, que eles sintam realmente um processo de automatização e de uma redução desse trabalho manual que é executado hoje. Então, a gente
começou a bater um papo, levamos essas demandas para uns parceiros, vimos que o primeiro ponto a ser tratado era o problema de pagamento, de recebimento de notas de serviços e faturas, que a gente tem um volume grande dentro da empresa. E esse processo é um processo muito manual. Você tem uma ideia, a gente tem por volta de 1.000 notas mensais, entre faturas e notas fiscais de serviço. E esse processo, até por segurança, ele passa praticamente por toda a cadeia da CSC, né? Ele nasce lá na necessidade das áreas de contratar algum serviço, ou que seja via contrato, ou que seja algum serviço spot, né? E era tudo muito manual. Você pegava esses documentos, você recebia eles via e-mail, você enviava isso para a primeira área de filtro, que é a área fiscal, contábil, né? Que é a área que vai identificar lá quais são os serviços adequados para aquele tipo de nota, faz a relação com o RP, lança manualmente, você manda documentos e anexos em conjunto para o cara analisar, tudo muito artesanal. Mas, a gente não pode viver assim. Com tanta ferramenta que a gente tem aí, como é que a gente está fazendo um processo tão manual, né? Existia um processo interno, mas muito manual. Então, o primeiro estalo foi, antes de a gente fazer qualquer negociação com alguma empresa, vamos reunir o pessoal e vamos escutar um pouquinho. Vamos ver o que é que pega mais. E aí, a gente montou um comitê com os coordenadores de cada área, na minha área, na área da contabilidade, na área do fiscal, na área de compras, na área do financeiro, que é a turma que sofre desse problema. Eu disse, eu queria que vocês vissem aí, junto com as suas equipes, qual é a maior dor. Prepara 3 temas, vamos reunir todo mundo e vamos conversar para ver o que é que a gente, né, quais são as sugestões, o que é que isso vai dar. Inicialmente, a gente não tinha nenhuma pretensão, né? A gente já tinha um projeto aí nascendo, né? Já vinha com um projeto sendo tratado, mas queria compartilhar com as pessoas, né? A gente sabia que a maior dor era essa já, mas a gente queria que eles passassem para a gente qual era a maior dor. E aí assim foi feito, essa equipe trouxe para a gente um projeto já todo preparado, foi uma surpresa para nós que somos gestores da CSC. Hoje, só para um ponto antes, hoje eu, gestor da área de tecnologia, o gestor financeiro, Bosco, e o gestor jurídico, que é João, a gente é responsável pela CSC do grupo. Então, a gente achou aquilo surpreendente. Disse, vamos montar um Ideaton, vamos reunir o pessoal em algum local e vamos levar 3 temas, 3 problemas. E vamos deixar eles elegerem qual é o mais importante de ser resolvido. E aí foi montado por eles, pela equipe mesmo, a gente não teve nenhuma participação nisso. Foram os coordenadores que montaram toda essa ideia, eles trouxeram, eles apresentavam, a gente fez alguns refinamentos e devolveu. E aí montamos esse Ideaton. E foi uma coisa muito legal, muito legal. A gente se surpreendeu, fora a parte de confraternizar todo mundo, né, que a gente comentou aqui no início da conversa, que está todo mundo muito distante nesse mundo híbrido, nessa relação híbrida que a gente está vivendo hoje, né, escritório-casa, casa-escritório. O encontro foi perfeito, porque surgiu excelentes ideias, a gente falou um pouquinho do que a gente já vinha trabalhando, deu sinergia no problema, porque a gente estava tratando essa questão que eu comentei aqui de notas e notas de serviços, notas, faturas, e o pessoal disse, nosso principal problema é esse, é muito burocrático, é muito manual, a gente perde muito tempo analisando um documento, achando, perde, gera atraso, gera juros para a empresa, isso é muito ruim. E a gente parou um tempo e disse, cara, a gente acertou na veia esse encontro aí, né? Porque a gente precisava disso. E aí
montamos uma dinâmica, né? O pessoal já estava com tudo, montamos a dinâmica aí para essa discussão e saiu excelentes ideias. Hoje a gente mudou isso, né? A partir dessa conversa aí, desse encontro, que foi maravilhoso, a gente mudou um pouco, já transformamos alguma coisa, a gente está com um piloto na área de tecnologia, que a gente também disse, não vamos botar ninguém, né, para sofrer, vamos sofrer a gente nessa mudança, vamos padronizar para a gente poder levar para as demais áreas. Então o projeto está bem avançado, está bem legal. Cara, tem um conceito chamado de mapa território, que é a ideia assim. Território, imagine que se fosse na analogia de uma fazenda, seria a área toda no detalhe daquela fazenda. E o mapa é a visão que cada um tem sobre aquela área toda. E é interessante porque cada um tem o seu próprio mapa. E sempre o conjunto dos mapas de todo mundo é mais próximo do total do território verdadeiro do que só o individual. E olha só, você colocou um ponto que a gente valoriza muito, que é a questão de envolver as pessoas. E você matou na hora que você falou assim, cara, antes de chegar no ótimo, a gente focou no bom. Perfeito. E aí, as descobertas que você tem quando você envolve pessoas de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos, é aqueles insights que falam, é óbvio que assim, de alguma forma, a gente poderia até fazer muitos bons resultados, mas quando você começa a envolver pessoas que estão na operação, pessoas líderes, pessoas pares, surgem coisas que você não estava esperando e inclusive de pessoas que falam, cara, olha que não necessariamente ela está numa posição que favorece, ela tem visão. Desse ideatom, queria que você contasse assim, os insights que chamaram mais sua atenção, ou seja, dos ganhos ao envolver pessoas de diferentes áreas, diferentes visões. Olha, assim, a gente teria que listar alguns, né? Mas vou colocar aí que eu acho que o principal ganho é que todos, né, começaram a perceber o impacto do atraso ou daquela talvez não é falta de atenção, mas aquela prioridade, né, que para alguma coisa simples que você não tinha, porque não deveria ter mesmo, porque o foco de um especialista, de um analista contábil, é na contabilidade, são nos números, é trazer um diferencial para a empresa, é analisar e mitigar o risco que a empresa corre. Mas ele começou a perceber, disse, cara, como esse simples processo que eu faço gera um atraso em cadeia, né? Gera uma dificuldade no financeiro, como eu formo ou lanço, ou como eu mando a informação para outra área, como a gente pode melhorar isso vai ter uma redução de tempo, uma melhora na qualidade, uma entrega de todo mundo. E aí o problema começou a ser um problema de todas as áreas. Todo mundo percebeu que o impacto não era só aonde nasce, lá no lançamento da nota, mas sim para quem lança o documento, para quem confere, para quem tem que conferir aquele item, para o financeiro, para o fiscal, para o fornecedor. Então, todo mundo, eu acho que isso foi o principal ganho aí, o alinhamento desse cenário de todas as áreas, saber que o problema de um é um problema de todo mundo. Vilas, eu achei muito interessante que você colocou na questão do gatilho para a decisão de inovar, né? Porque você reuniu o time todo, pegou feedbacks, ou seja, isso que o Polis acabou de comentar agora também. Inclusive, só fazendo uma ressalva, tem uma frase que eu gosto muito, de um cara chamado Dale Carnegie, que ele fala assim, se você quer o mel, não espante as abelhas. Então, você trouxe as suas abelhas e falou assim, falem vocês o problema. Pegou o feedback deles, transformou isso no gatilho. E dentro da nossa empresa também é a mesma coisa, né? A gente tem necessidades de inovar dia a dia e algo que sempre a gente está refletindo é o quão a gente está conformado com algumas dores. Então a gente faz essa reflexão para falar assim, opa, peraí, o que está no meu dia a dia que não é bom, que eu já me acostumei, que eu já me conformei e que eu não deveria ter me acostumado? Uma operação manual, por exemplo, algum indicador que a gente vê, mas não se incomoda tanto. Então estar incomodado com essa dor é um problema, né? E eu percebi que no teu pitch você está colocando muito disso de se reinventar o tempo todo. Como que foi, na tua percepção, vencer a barreira da cultura das pessoas? Foi algo muito difícil? Foi tranquilo? Como é que foi essa experiência? Olha, não foi difícil, não. Eu acho que dentro da CSC,
modéstia à parte, as equipes são pessoas muito preparadas, que conhecem do que está fazendo, cada um na sua área, evidentemente, mas que conhecem muito bem a empresa. A empresa costuma dizer que o segmento de combustível já é uma faculdade, né? Que você está aí estudando todo dia para um dia tentar ver se for. Só que é uma faculdade a longo prazo, né? Para se formar ali leva um tempinho, porque é muita coisa para você entender no contexto total. Mas as pessoas que hoje trabalham na central de serviços, elas são pessoas preparadas, então elas entendem essa necessidade. Eu acho que isso que faltava realmente era esse momento desse encontro, sabe? Para a gente participar. Isso não vai parar por aí. Eu acho que esse Ideaton ele veio para ficar, né? A gente, com toda certeza, vai dar devolutiva desse projeto quando ele finalizar. Todo mundo está participando, a gente tem um comitê que vem discutindo e sabe que um projeto desse ele é vivo, né? Ele começa num bom, mas o objetivo é o ótimo. Então, a gente vai envolver as pessoas, tem ainda situações em cada área que a gente está fazendo bom, mas que o pessoal já sabe, pô, a gente pode melhorar ainda mais isso aí, né? Vamos tentar implementar, e a gente da área de tecnologia vai ajudar com ferramenta, com processo, com a melhor ideia e com o melhor parceiro aí para a gente poder se reinventar, como você falou novamente. Mas está sendo muito bem aceito, né? A preocupação que eu comentei com vocês no início de, puxa, será que as pessoas vão receber o que é que eu vou fazer? Não, passou despercebido totalmente isso nesse encontro, as pessoas notaram que a ideia é dar foco ao que precisa dar foco para a empresa, né? Inovar é uma coisa que tem que estar na raiz do nosso segmento, porque é muito competitivo, é um negócio com margens, volume muito grande, mas margem muito apertada. E o seu diferencial é gerar um diferencial competitivo para a empresa. Então, a gente tem que estar olhando para fora. O que é que a gente pode inovar, o que é que a gente pode melhorar no dia a dia dessa empresa, o que é que a gente pode levar para o nosso cliente de diferencial que outros concorrentes ofereçam. E a gente sempre está pensando nisso. Ô Vilas, eu estou te conhecendo hoje aqui, né? E... a gente já se falou, né? A gente já se falou, mas assim, pessoalmente, né? Eu conhecendo um pouco mais. E sem puxar a sardinha, assim, né? Mas acho que tem alguns pontos que você já me pareceu aqui, transpareceu, foi o seguinte. Primeiro, a sua capacidade de buscar envolvimento das pessoas. Então, você traz as pessoas, quer ouvir elas. Inclusive, não só as pessoas, os pares e as pessoas que estão envolvidas de forma direta ou indireta. Esse é o primeiro ponto. O segundo, essa questão de focar, dar foco. Ó, eu vou trazer 3 temas, vamos priorizar baseado no feedback de todo mundo. Então, essa capacidade de tomar decisão em conjunto, que você está envolvendo todo mundo para tomar a decisão. E esse tesão, esse sentimento de dono, assim, de cara, ó, vamos aqui porque a gente está com as melhores pessoas. Cara, fala um pouquinho sobre liderança. Quando você olha para um líder, quando você olha para a liderança, e você falou que você tem time muito forte, me conta quais são as características que você entende importante e essencial na liderança. Bem interessante a tua pergunta, porque eu estava conversando outro dia não, estava começando essa semana aqui, eu estou com meu pai aqui, eu já estou financeiro, Bosco. Infelizmente ele não pode vir aqui, já, porque ele passou mal hoje pela manhã e terminou. Ficou nervoso com a gravação? Eu acho que sim, eu acho que ele ficou com medo. Aí, tô com um problema, comi alguma coisa, mas isso é a conversa dele. Eu acho que é só para não vir, ficou nervoso. Mas, respondendo aí, eu acho que a empresa, eu vou falar mais pela central de serviços, que a gente convive mais com as pessoas, mas eu acho que o sentimento de dono de todos, eu acho que isso já foi bem enraizado. Vou chamar assim, está bem enraizado, sabe? Eu costumo dizer à minha equipe que a gente não trabalha, todo mundo aqui é dono dessa empresa. A gente precisa fazer o diferente, precisa levar diferenciais para essa empresa, porque a gente precisa estar sempre se reinventando, a gente precisa ter algo mais. E a gente tem que ter essa cultura de ser dono, porque você tem que ter a importância de um todo. E para ser dono, você tem que conhecer o todo também.
Você conhecer a dor do financeiro, a dor da contabilidade, a dor da área comercial, a dor do seu fornecedor, a dor do seu cliente, para trazer o melhor. Então, eu acho que essa cultura... E a gente faz isso e passa isso para os outros polos com exemplos, né? Com essa conversa, com essa preocupação com problemas que ocorrem no dia a dia, com essa constante mudança em trazer inovação para a empresa, para se destacar. Então, eu acho que isso é uma coisa enraizada. Posso falar que se tem um diferencial que hoje o grupo de Ilube Equador tem, nem sei se podia falar o nome da empresa, mas falei, são pessoas realmente engajadas em resolver, em compartilhar. A gente tem uma harmonia muito grande em todas as áreas e eu entendo que hoje a gente tem um sentido de dono muito grande em todas as áreas da empresa. Mas foi combinado, né? Parece. Foi combinado? Não foi, né? Deixa eu te perguntar, Vilas, pensando um pouquinho no nosso espectador, né, que muitas vezes não é do segmento e não conhece a minúcia do assunto combustível e assim por diante, como que você daria uma dica, por exemplo, para ele conseguir identificar na empresa dele, nos processos dele, as oportunidades de inovar e de principalmente, né, trazer uma visão sobre o resultado que vai trazer essas inovações? Bom, eu acho que é ouvindo. Eu acho que o primeiro ponto é ouvindo, né? Eu vou trazer um pouquinho novamente esse encontro que a gente teve, despertou na gente. A gente não esperava, não tinha expectativa nesse Ideaton de despertar, né, para a gente uma necessidade de olhar mais para a operação, olhar mais para nesse sentido das equipes, né, nossas equipes aqui, a necessidade que ela tem, a dificuldade que eles têm. E eu acho que isso gerou um processo em cadeia, né? Todo mundo começou a parar e analisar a importância, né, de compartilhar e tentar ajudar a resolver um problema de outra área ou facilitar aquilo para outra área. Então, eu acho que o principal ponto é conversando com as áreas, conversando as necessidades, também compartilhando o que é que está sendo feito, né? Reunir essas pessoas e passar, olha, a gente está com esse projeto, está tratando assim, está levando, a ideia é essa, e ouvir o que eles acham. Eu acho que o ponto principal é esse, Guilherme, é você conversar com as áreas, porque quem detém informação, quem é especialista e quem conhece muito bem disso são as áreas, são seus pares, são a equipe. Ô Vilas, aí, muito legal a ideia de envolver as pessoas e querer fazer a mudança. Mas aí, a diretoria, a presidência, os investidores, eles querem ver números. Falando um pouquinho de ROI, como que você depois traduz... Porque todo esse movimento, de alguma forma, ele precisa mostrar o equilíbrio. Como é que você traduz isso em números? Qual que são os critérios para criar e calcular ROI? Pô, a pergunta aqui não é muito da minha praia, mas eu vou tentar aí responder, tá? Hoje a gente tem um gestor jovem, um CFO. Eu respondo ao CFO, né, que é o diretor da área da CSC. Ele é um cara bastante ligado em tecnologia, sempre procura atualizar, isso facilita muito, né? Então, a gente procura apresentar projetos que realmente venham trazer diferenciais para a empresa competitiva. Então, a equipe monta lá toda a projeção, a necessidade que vai atender aquilo, o ganho, a economia que isso vai trazer, né? Então, a gente procura apresentar para ele o valor e o valor agregado daquilo que vai entregar, daquilo que vai trazer de retorno para a empresa. E a gente vem atendendo, eu acho não, vem atendendo sim, nesse sentido, deixar bem claro os benefícios do que a gente está fazendo para a empresa. A gente já evoluiu bem em outras necessidades, em outras demandas que a gente teve. E eu acho que esse modelo que a gente vem levando aí para conseguir esses recursos e orçamento, vem
vem deixando claro aí a importância e o trabalho que está sendo feito. Não sei se te respondi muito bem, porque realmente... Respondeu, e eu acho que você falou, mais uma vez, você colocando os pares, né, para trabalhar junto. E ainda nessa linha do ROI, além do financeiro, o que você percebe de ROI no sentido de tempo, qualidade, outros itens além do financeiro como ganhos? Engajamento. Eu acho que engajamento, né, isso fica claro aí, né, em tudo que a gente está conversando. O engajamento você começa a ter quando você divide, né, o problema com todo mundo, a necessidade e as prioridades, né? Isso é um diferencial. Eu falo muito em equipe porque o diferencial são as pessoas. Né? A gente sabe disso, ninguém faz nada só, você precisa da sua equipe, você precisa ter pessoas com conhecimento e com algo a agregar mais, e a gente vem sempre incentivando isso para que as pessoas, mesas como essa que a gente fez recentemente, para a gente discutir ideias diferenciais para a empresa e priorizar junto. Né? Eu acho que esse agregado representa aí esse retorno aí, expectativa da empresa também. Vilas, pensando agora que você fez um trabalho que deu um mega resultado e foi super positivo para você, para tua empresa, cara, eu acho muito legal, a gente olha pro Vilas e vê a satisfação, né? A paixão de fazer um negócio que dá resultado. O olho brilha, né? Brilha. Olhando daqui para frente, na tua empresa mesmo, você já executou alguma coisa, já deu muito certo? Como que você monta esse roadmap de novas inovações, novos ROIs, e como que você coloca isso numa esteira contínua de desenvolvimento no geral? Pô, legal a tua pergunta, Guilherme. Mas eu vou dizer, vou voltar um pouquinho antes, pedir a licença para dizer que a ideia não foi de Vilas, eu vou tocar nesse assunto, porque eu tenho que dividir com todo mundo, né? A ideia foi das nossas equipes, então é importante destacar isso aí para dar mérito a quem merece, né? A gente só faz parte do conjunto. Bom, a gente está tratando já comentei aí, né, esse projeto aí que a gente vem, ele não para por aí. E o segundo momento que está já na fila, na esteira aí, a gente está já tratando de alguns pontos, é a parte operacional. Então, eu vou explicar um pouquinho do nosso segmento. Somos uma distribuidora de combustíveis, né? Então, temos a parte comercial, venda, temos nossos revendedores, que são clientes embandeirados, bandeirados, desculpa, que são aqueles nossos clientes que a gente tem contrato. Mas a gente tem uma carteira de 3.000 clientes aí, né, que tem bandeiras brancas. Não sei se vocês conhecem um pouco do segmento, mas existe o cliente fidelizado, vamos dizer assim, que representa a nossa bandeira, que você vai ver no Nordeste com a bandeira de Slub, e no norte do país com a bandeira Equador, tá? E tem o cara que não tem bandeira, contrato com nenhuma outra bandeira. Só para dar um exemplo, então o posto de gasolina, ele tem lá na fachada dele escrito de Slub ou Equador, se ele estiver dentro ou no norte ou no nordeste. Exato, exatamente. Perfeito. A gente também está no centro-oeste, mas o grande número de clientes nossos estão nessas duas regiões. E também tem um bandeira branca, que ele faz pesquisa de preço de mercado com qualquer distribuidora, né? E ele leva em consideração preço, em primeiro lugar, mas também hoje muitos levam em consideração a qualidade. E aí a qualidade de entrega, a qualidade de como você entrega esse produto é super importante para ele, né? A gente tem 2 projetos na esteira, um já está em execução, que é o monitoramento de carga, né? Então, hoje, nosso cliente ele já consegue, não está 100%, esse projeto está em andamento, a gente tem um piloto lá no Nordeste, numa das nossas filiais, e no norte do país a gente começou também em uma filial colocar isso. Então, ele vai ter o andamento de toda a carga dele, né? Do momento que ele setou o pedido lá, o pedido passa, evidentemente, por uma aprovação, por um time entre liberação e carregamento, e depois ele sai em viagem para entregar, e ele consegue acompanhar esse passo a passo
não vou dizer tipo o iFood, mas é parecido, a lógica é a mesma, e ele consegue saber em quanto tempo aquele combustível vai chegar lá no posto dele. Então, a gente também já está com essa frente. Isso é um diferencial competitivo para o mercado, né? Os clientes se preparam para receber esse produto, eles querem saber, ele tem pressa de saber onde está e como está, né? Então, isso aí a gente vem entregando e deve aí, em pouco tempo, tá 100% em todo o grupo. E outro projeto é a integração com os sistemas de automação que a gente tem nos terminais. Então, eu não falei do outro negócio que o grupo tem, mas a gente tem terminais de armazenagem, né, onde a gente armazena o produto nosso e produto para terceiros. Então, eu sou distribuidor, onde outras distribuidoras não têm terminais, a gente também vive essa mesma situação. O pessoal armazena, faz um contrato de armazenagem, de espaço com a gente, e a gente cede espaço dentro dos tanques para que ele armazene produtos. Isso é bem comum no país todo, né? Então, onde você não tem terminal, você armazena em terceiro e vice-versa. Então, a outra entrega que a gente vem trabalhando é nessa integração dessas informações para esses clientes. Hoje a gente já tem um portal bem evoluído aí, onde o cliente consegue fazer o agendamento de suas cargas e a gente devolve lá no portal todo o processo desse carregamento, né? Do ponto em que o motorista chega, faz o check-in, a identificação, ele tem conhecimento que o motorista dele já chegou lá, já fez o check-in, ele tem o conhecimento se o motorista e o veículo já entrou para fazer o carregamento daquela carga, a gente também entrega isso aí. E a última fase que a gente está fazendo agora, que a gente está estudando, é automatizar o processo de faturamento desses serviços. Então, a gente tem um backlog muito grande, a gente tem uma necessidade muito grande de automatizar para reduzir processos manuais, mas principalmente para ser mais assertivo, né? A ideia toda desse projeto de automação é ser mais assertivo, é não errar, né? Porque quando você tem um retrabalho muito grande, é um processo bem complexo em emissão de nota, em hora de carregamento, em informação, integrar informação com o portal. Então, diria que esse é o projeto que já está aí no forno, a gente já vem trabalhando aí e vem dando uma atenção especial, vai resolver uma boa parte do problema das nossas bases de operação. Vilas, falando um pouquinho agora da parte de dados, indicadores, hoje quando você vai olhar para o negócio como um todo, quais são os indicadores, quais são os dados, de onde vêm essas informações, quais são os principais indicadores que você usa para te ajudar a tomar decisão, para ligar, né, sinal amarelo, sinal vermelho? Bom, a gente vem desenvolvendo muito dos controles para tomada de decisão e gestão, né? Não só da área de tecnologia, mas a gente também leva esses projetos para as demais áreas, que é utilizando o BI como principal ferramenta de informação. Então, a gente vem desenvolvendo indicadores para levar a informação e levar uma forma que os gestores consigam acompanhar o dia a dia. Se a gente fala em operação, da área de operação, a gente desenha lá o painel para que eles consigam fazer o acompanhamento, indicadores de alerta, o que é que está em risco, os times que estão fora da normalidade, para que rapidamente eles consigam fazer a correção da operação. Então, isso é uma ferramenta importantíssima para o nosso segmento, porque isso dá o diferencial para que eles façam a gestão dos terminais. E aí, quando falo em terminal, eu estou usando apenas uma área de negócio. A gente sabe que o comercial tem a parte de gestão de estoque, gestão de logística e tudo mais. A área de TI, a gente tem alguns indicadores de tempo de parada, né? Na verdade, a gente não pode parar nunca, mas a gente sabe que ocorre. E a gente vem utilizando muito como ferramenta para esse tipo de informação o BI. Eu achei muito legal que você colocou, não só na parte de operação, mas boa parte do teu roadmap futuro também, né? Utilizando dados, obviamente, mas ele está muito focado no cliente, né?
Então, Totalmente. assim, como que eu entrego para o meu cliente uma rota onde ele sabe o momento que vai chegar, quando vai chegar, se tem algum problema no meio do caminho. Ou seja, o cliente ele acaba sendo teu drive também do que entregar de valor, né? Sim, é importantíssimo. Eu diria não só o cliente, Guilherme. O objetivo é a gente atingir o motorista, né, dos veículos. A gente tá estudando algumas aplicações aí para entregar ele, para que eles também tenham esse acompanhamento. A gente quer otimizar tempo para todo mundo, né? No nosso ramo, a gente tem, evidentemente, a gente não tem frota própria, né? A gente tem transportadores que a gente fecha um contrato, que é o que entrega nosso CIF, né? A gente faz a gestão junto com eles aí dessas entregas, e tem o cliente FOB, que é o motorista e o veículo do próprio cliente que manda buscar a mercadoria lá. Mas a gente quer otimizar o tempo deles, porque esse pessoal, com esse projeto que eu falei de monitoramento e roteirização, que está dentro também desse projeto, a gente começa a otimizar em que momento, o momento certo, o momento bom para que ele chegue lá no terminal para fazer o seu carregamento, a sua entrada para fazer aquela retirada daquele produto e aquelas entregas. Então, o cliente CIF é quando a gente é responsável pela entrega da carga, o veículo, a gestão desses veículos para entrega nossa. Então, o cliente compra com frete lá embutido, a gente cobra pelo frete e a gente entrega esse produto lá no posto. O FOB, o próprio cliente, ele faz o pedido, mas ele agenda a retirada da mercadoria, agenda a retirada do produto, manda o veículo até um terminal nosso ou um terminal de terceiro, se a gente tiver, para poder fazer a retirada do pedido que ele fez. Então, essa basicamente é a diferença. O CIF, a gente tem uma frota lá disponível para fazer a entrega de nossas vendas, né? A maioria desses CIFs são clientes bandeirados, aquilo que eu expliquei antes, que é o cara que representa a nossa marca aí no mercado. E, voltando ao ponto que eu estava comentando, a ideia é que a gente otimize esse tempo de retirada desses produtos, para que o cara não passe muito tempo lá na fila, porque todo terminal tem uma fila, evidentemente, existe uma prioridade de chegada, né? A gente consegue atender melhor nos terminais onde são nossos, porque a gente consegue integrar tudo, mas num terminal onde a gente está armazenando em terceiros, essa é um ponto de dificuldade, né? Mas a gente também está procurando mecanismos, né, para entregar essa informação, e a gente entende que alguma aplicação para que ele consiga ter essa informação chegue até ele, vai facilitar muito aí o dia a dia e otimizar tempo. É o retorno intangível, né? Muitas vezes não dá para mensurar isso, mas é um mega de um retorno. Perfeito, com toda certeza. Otimizar esse tempo para essa área é super importante. E é importante para a gente também. Se a gente consegue ser bem assertivo nesse sentido aí, a gente tem o em cadeia, né? Porque ele faz a entrega num tempo que atenda nossos clientes, a expectativa é que isso sempre seja muito rápido, e a gente também não toma o tempo, né, dessa equipe em espera, né, parado para poder fazer essas entregas. Ô Vilas, agora falando um pouquinho de futuro, pensando assim, normalmente a empresa quando vai fazer um planejamento estratégico, ela olha para um horizonte aí. Hoje em dia, antigamente tinha empresa que fazia para 10 anos, né? Agora, hoje em dia, você está falando de 3 anos, parece que é muita coisa. Quando você olha para o futuro, o que você entende hoje que são os desafios futuros, os próximos 3 anos aí do setor, e qual é o papel da transformação digital para isso? Eu acho que para o futuro é todo esse trabalho, né, de integração, de inovação, usar tecnologia, para poder dar essa agilidade que o negócio precisa e necessita. Eu acho que isso é um diferencial competitivo e o foco é na operação, né?
Então, a gente vem trabalhando essa área de inovação, digamos aí, que está desenvolvendo e com foco nesses projetos, ela tem o principal foco é resolver essas dificuldades e dar agilidade nesses processos do dia a dia. A gente geralmente faz um planejamento anual, né? Então, todo ano a gente se reúne e vê o que é que são as maiores necessidades, o que é que a gente tem que estar com o olho mais fixo aí para trabalhar e monta as áreas para atender essas demandas e essas necessidades. Então, como eu te falei lá no início, para vocês, a gente sempre discute isso em conjunto, né? Um pouquinho antes do orçamento anual, que a gente realiza, a gente está próximo de começar a fazer o planejamento do orçamento aí do próximo ano. A gente começa agora em setembro. Não, minto eu. Começa já em agosto agora a fazer o plano e começa a realizar. Acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente tem até agosto aí para finalizar o orçamento de 2024. Então, a gente já fez uma etapa antes, a gente já viu o planejamento estratégico para o próximo ano, montamos aí os indicadores, os alertas, o que é que a gente tem que ter foco. E se eu fizer os principais indicadores que a gente tem para a empresa é atender às necessidades da área comercial, e aí já é bastante, já tem uma influência muito grande, porque você tem uma área tributária que está em constante mudança. Recentemente a gente mudou o formato de tributação para o ramo de combustível, né? Agora até facilitou um pouco, a gente tem uma alíquota única aí por produto, né? Antigamente cada estado tinha sua fatia lá, o seu percentual. Agora o governo passado já tinha lançado esse processo, e esse ano se tornou realidade, então facilita um pouco. A parte de logística, a parte operacional, não esquecendo, evidentemente, da central de serviço, que tem que estar bem organizada para poder atender a toda essa demanda aí que vem para os próximos tempos. Ô Guilherme, caminhando para o nosso final aqui, quem mais aprende nessa história toda aqui, quando a gente traz esses convidados aqui, somos nós, né, Guilherme? É a gente que aprende e, a gente não percebe o tempo passar, né? É verdade. É uma aula e, cara, tem agregado bastante mesmo. E eu espero que você, telespectador que acompanhou a gente até aqui, também tenha o mesmo sentimento de aprendizado, de transformação digital prática. A gente muitas vezes tem a ideia que inovação é fazer aquelas coisas super disruptivas, aquelas startups que escalam, não sei o quê, e muitas vezes fazer inovação é fazer o arroz com feijão bem feito para que a operação continue rodando, e isso já é um desafio enorme, envolver pessoas. Então, talvez seja o tempero ali para ter o melhor resultado. Vilas, se você tivesse agora falando com o Vilas de 20 anos atrás, qual mensagem que você daria para que ele conseguisse direcionar bem as ações e o futuro dele, olhando para o nosso telespectador aqui, ó? Eu acho que, voltando o Vilas de tempo atrás, eu acho que o principal diferencial que hoje o Vilas tem é realmente esse compartilhamento, essa divisão de levar o problema e dividir com seus pares, de dividir com sua equipe, escutar um pouco mais, né? Acho que no passado a gente termina tomando iniciativas sozinho, levando os projetos meio que decidindo por demais, por todos, e eu acho que o diferencial está aí, né? Em você dividir um pouco mais esse problema com toda a equipe, com as pessoas que vão executar de fato no dia a dia aquela necessidade. Eu acho que isso é a receita do sucesso. É você compartilhar mais e entender melhor onde está o problema, para você, junto com todo mundo, conseguir uma solução mais eficaz e que atenda perfeitamente a toda a empresa. Vilas, cara, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar tanta experiência, tanto assim, as reflexões muito profundas. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a você, Guilherme, Polis.
espero que tenha atendido aí. O nervosismo bate um pouquinho, mas eu acho que o papo foi legal, foi bem descontraído. Espero ter atendido aí o público. Mas disfarçou bem, né? Bastante. Disfarcei bem, né? Meu Vamos parça lá. Gui, qual a sua mensagem final aqui? Eu acho que, como a gente já falou algumas outras vezes, é tudo sobre pessoas, né? Capacidade de gerir, de envolver, de vender a ideia e de ser apaixonado pelo que a gente faz. Se a gente tiver isso no sangue, faz qualquer coisa acontecer. Vai sim. E o agradecimento especial a você, telespectador. Então, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e, principalmente, coloca aqui as suas dúvidas, seus comentários no sentido de o que a gente pode trazer de inovador, porque dúvidas todo mundo tem. Eu acho que o grande ganho é quando você tem a humildade de compartilhar aqui as considerações para você poder aprender mais. Então, te espero no próximo episódio.